Olá, essa é a nossa quarta aula de Cálculo Diferencial Integral 1 e nós vamos falar hoje sobre funções contínuas. Então, nós dizemos que a função f de um subconjunto dos reais nos reais é contínua no ponto P, pertencente ao domínio da função, se o limite de f de x quando x tende a P é igual a f de P. Por exemplo, se eu tenho uma função aqui que eu estou representando por uma reta, o limite da função aqui é f de P, né? Eu me aproximo de P, tanto pela esquerda quanto pela direita, está dando esse valor L aqui, que é exatamente o f de P. Então, nesse caso, o limite de f de x quando x tende a P é L, que é exatamente o f de P, então f é contínua em P. Note que pode acontecer do valor não ser L, o valor da função no ponto. E aí, nesse caso, nós temos o limite da função, o limite existe, é L, mas o limite é diferente do valor da função no ponto. Então, nesse caso, nós dizemos que f não é contínua em P. Note, eu tenho um salto aqui. Então, funções que têm saltos desse tipo não são contínuas no ponto. Outro caso é que a função não está definida no ponto. Então, como a função não está definida no ponto, não existe o f de P. Então, não tenho como fazer a comparação do limite com o f de P. Então, o limite existe, mas eu não tenho o f de P. Então, a função também não é contínua em P. Agora, aqui eu tenho um salto na função. Então, neste caso, não existe o limite quando x tende a P. Nós já vimos esse caso aqui na aula de limites, né? E aí o que acontece? Como o limite não existe, então não temos como comparar. Então, se o limite não existe, também a função não é contínua no ponto P. De uma forma geral, quando eu tenho uma função, eu digo que ela é contínua se ela for contínua em todos os pontos do seu domínio. Alguns exemplos de funções contínuas. Por exemplo, a função x menos 3. Então, se a função é contínua, eu sei que o limite da função quando x tende ao ponto é igual à função no ponto. Então, nesse caso aqui, basta eu substituir para calcular esse limite aqui, por exemplo. Né? Aqui eu vou ter que esse limite vai ser igual a 4 menos 3, e esse resultado aqui dá 1. Então, nós temos que esse limite é igual a 1. Esse outro limite aqui, ó, x ao quadrado mais 3. Quanto é que vai dar esse limite aqui? Ó? 1 ao quadrado dá 1 mais 3, 4. Então, esse limite aqui é 4. Esse outro aqui, substituindo 1, nós vamos ter 1 menos 1, 0, mais 3, 3. Esse limite aqui é 3. E esse outro aqui, 0, estou substituindo 0, mais 0 mais 3, também dá 3. Muito simples, né? Esse outro aqui, ó. Se eu tenho a função seno ela é contínua em todos os seus pontos. Então, limite quando x tende a P de seno de x vai ser seno de P. Isso para qualquer P que eu tenha. Né? Então, basta também substituir o valor. A mesma coisa vai acontecer com cosseno, que também é uma função contínua. Então, cosseno de x, quando x tende a P, esse limite é cosseno de P. A elevado a x também é contínua para todo A maior que zero e diferente de 1, A real. Então, nós vamos ter que o limite de A elevado a x quando x tende a P é igual a A elevado a P, qualquer que seja o P. E o limite de ln de x quando x tende a P é igual a ln de P, também para P diferente de 1 e maior que zero. Agora, a função tangente ela é contínua em alguns pontos e não é contínua nos pontos da forma P igual a π sobre 2 mais kπ. Então, se nós considerarmos só os pontos onde ela está definida, ela vai ser uma função contínua. Então, nós podemos calcular o limite da tangente de x, quando x tende a P, vai ser igual a f de P,
nesses pontos que são diferentes de onde ela não está definida, que são os pontos dessa forma. Analogamente, nós vamos ter também a cotangente de x, quando x tende a P, vai ser igual a cotangente de P para todos os pontos onde ela também não está definida. E ela não está definida nos pontos da forma π mais kπ. A função cossecante também, o limite de cossecante de x, quando x tende a P, vai ser igual a cossecante de P para todos os pontos diferentes de π mais kπ. E, finalmente, a secante. O limite da secante, quando x tende a P, vai ser igual a secante de P para todos os pontos P diferente de π sobre 2 mais kπ. Também aqui os pontos onde essas funções não estão definidas. Então, a tangente e a secante são nesses pontos, π sobre 2 mais kπ, que elas não estão definidas. E a cotangente e a cossecante são nos pontos da forma π mais kπ, que elas não estão definidas. Então, em todos os outros pontos, essas funções são contínuas e nós podemos fazer o cálculo do limite já diretamente substituindo os valores. Agora nós temos um exemplo de uma função que nós temos o gráfico dela e nós queremos verificar graficamente quais são os pontos em que a função não é contínua, ou seja, os pontos de descontinuidade. Então vamos começar aqui da direita para a esquerda. Olha só. Eu tenho aqui o ponto 8. Aqui no 8, a função não está definida. Portanto, se ela não está definida, ela não pode ser contínua no 8. O ponto 8, ela não é contínua. Ela vai ser contínua em todos os pontos de menores que 8, até chegar aqui no 6. Quando chegar aqui no 6, ela também não é contínua. Por quê? Porque o limite da função nesse ponto não existe. Observe, se eu tento calcular esse limite, né, eu vou pegar, por exemplo, x tendendo a 6 pela direita, um número muito próximo aqui de 6 pela direita. Vai dar um valor por aqui, assim, ó, nessa altura aqui. Agora, quando eu me aproximo de 6 pela esquerda, olha o que acontece. Eu vou para lá para a função, né, tocar na função, vai dar um valor aqui embaixo. Então, eu não consigo centrar um intervalo em 6 de modo que todos os elementos desse intervalo se aproximem de um número L pela função. Então, nesse caso aqui, o limite não existe, então a função não é contínua em 6, tá? Limite de f de x. Estou chamando a função de f. Quando x tende a 6, esse limite não existe. Portanto, f não é contínua em x igual a 6. A partir daqui, aqui à esquerda do 6, ela vai ser contínua até se aproximar de 4. Então, no 4, aqui ela também não é contínua. Por quê? Porque aqui o limite, quando x tende a 4, vai ser mais infinito. Note, quando eu calculo aqui o limite de f de x, quando x tende a 4, isso daqui é igual a mais infinito. E a função não está definida, né? Quem é o f de 4? F de 4 não existe, não está definido. Então, também a função não é contínua no ponto 4. À esquerda do 4, ela é contínua em todos esses pontos. Aí chega aqui no 2, o que vai acontecer? Aqui no 2 ela também não é contínua, porque ó, eu me aproximo do 2 pela direita, vai dar um valor aqui. Quando eu me aproximo do 2 pela esquerda, eu já vou ter que ver um valor aqui, ó. Então deu valores diferentes. O limite lateral à direita é diferente do limite lateral à esquerda. Então a função também não tem limite quando x tende a 2. Então, o limite de f de x quando x tende a 2 também não existe. Portanto, f não é contínua em x igual a 2. Agora, vamos ver os pontos aqui à esquerda do 2. Em todos esses pontos ela é contínua. Note, ó, eu vou pegar um ponto qualquer aqui, o ponto 1, por exemplo. Então, quando eu pego aqui o 1 está por aqui assim, né? Quando eu vejo aqui o f de 1,
Ele vai dar esse valor aqui. Eu não sei qual é, eu vou colocar aqui f de 1. E aí, quando eu me aproximo pela esquerda, vai dar um valor próximo lá. Quando eu me aproximo pela direita, também dá um valor próximo. Então, isso quer dizer o quê? Que o limite, nesse caso aqui, o limite de f de x, quando x tende a 1, isso aqui eu estou fazendo só graficamente, tá? Isso daqui é igual a f de 1. Beleza? Agora, continuo pegando valores aqui. Então, todos esses valores aqui à esquerda do 2 até no menos 2, ela vai ser contínua. No menos 2, o que vai acontecer? Também, pelo mesmo motivo, não existe o limite quando x tende a menos 2. E aí, nós temos que limite de f de x quando x tende a menos 2 não existe. Portanto, f não é contínua em x igual a 2. Agora, vamos observar o seguinte aqui. Ó. Vamos olhar aqui para o ponto 4. Olha que interessante aqui. O ponto 4, a minha função, ela não continua para cá, né? Para a esquerda. Mas o ponto 4 está no domínio da função. E aí, eu não consigo me aproximar do 4 pela esquerda. Por quê? Porque a minha função não está definida aqui para a esquerda, né? Não tem mais ninguém no domínio aqui. Então, não dá para me aproximar pela esquerda. Mas eu consigo me aproximar pela direita. E aí, eu consigo fazer o limite quando x tende a 4. Limite de f de x quando x tende a 4. Eu consigo me aproximar do 4. Só tem um jeito de me aproximar do 4, é pela direita. E esse limite aqui, ó, se eu for olhar aqui para o 4, né, quando eu me aproximo aqui do 4, pela esquerda mesmo, vai tender ao f de 4. Então, esse limite aqui é f de 4. E aí, nesse caso, a minha função ela é contínua no ponto 4. Então, nós vimos aqui vários casos em que a função é contínua no ponto e que a função não é contínua no ponto. Lógico, nós estamos fazendo isso apenas de forma pictórica, de forma a analisar o gráfico. Vamos agora ver um caso em que é dada a função e aí nós queremos saber o valor de L para que essa função ela seja contínua no ponto P igual a 0. Olha como ela está definida. Essa função ela é cosseno de x, se x é menor que 0, vai ser L se x é igual a 0. Esse L nós queremos encontrar o valor dele. E ela é 1 menos x ao quadrado se x é maior que L. Bom, é uma função definida por partes, né? Um pedaço dela é cosseno, o outro pedaço dela é 1 menos x ao quadrado. E aí, no zero, ela tem que ser o valor L. Então, o que tem que acontecer? Quando eu me aproximo do zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, esses valores têm que coincidir e tem que ser igual a L, que é o limite da função, porque senão a função não vai ter limite, certo? E aí, nós vamos fazer o seguinte, eu vou plotar o gráfico dela aqui, ó, o gráfico dessa função, olhando só a parte do cosseno e a parte do 1 menos x ao quadrado, é essa função aqui. Ó. O que está de vermelho é a parte do cosseno. Ó. X menor que zero, é a parte negativa. Então, aqui é a função cosseno, né? Se o zero estivesse aqui nessa parte, cosseno de zero é 1. Aí depois aqui eu ia ter o menos π sobre 2, que ia dar zero. Depois eu ia ter o menos π, que dá menos 1. Depois o menos 3π sobre 2, que dá zero de novo. Então aqui é um pedaço só da função, claro que ela continua aqui para a esquerda. Agora, para x maior que zero, eu tenho a função 1 menos x ao quadrado, que é essa função aqui. É a parábola, né? Então, nesse ponto aqui, eu coloquei aberto, por quê? Porque eu só plotei essa parte e essa parte. Mas note o seguinte, ó, que quando x tende a zero pela direita, o valor da função aqui é 1. E quando o x se aproxima de zero pela esquerda, o valor também é 1. Então, analisando o gráfico aqui, nós concluímos que o valor de L tem que ser igual a 1 para a função ser contínua. Porque, olha só, o limite de f de x, quando x tende a zero pela esquerda, é 1. E o limite de f de x, quando x tende a zero
pela direita também é 1. Então, essas duas informações aqui, ó, elas vão implicar que o limite de f de x, quando x tende a 0, tem que ser igual a 1. Limite lateral à direita tem que coincidir com o limite lateral à esquerda. Então, o que acontece? Não tem escapatória. Para a função ser contínua, nós temos que ter que o limite de f de x, quando x tende a 0, aqui nesse caso, tem que ser igual a L. Então, a gente já sabe que esse limite é 1, então eu concluo o quê? Que o L tem que ser igual a 1. Beleza, isso daqui, eu fiz essa análise do limite lateral à esquerda e do limite lateral à direita, olhando para o gráfico da função. Ok, imagine que eu não tivesse o gráfico, ou que eu não quisesse construir o gráfico, ou que eu não saiba construir o gráfico. Não tem importância. Com a definição de limite, a gente consegue resolver. Olha só, esquece agora, não olha aqui para a esquerda, para o gráfico, e eu quero calcular, por exemplo, o limite de f de x quando x tende a 0 pela esquerda. O que é isso? Isso daqui vai ser igual a... Quem é a função f de x quando x tende a 0 pela esquerda? Quando x tende a 0 pela esquerda, é um número menor que 0. Né? Eu estou com 0 aqui, ó. Então, eu estou me aproximando pela esquerda. É um número menor que 0. Então, eu vou usar essa lei aqui, ó. X menor que 0. Então, é cosseno de x a função. Então, isso aqui vai ser igual ao limite de cosseno de x quando x tende a 0 pela esquerda. E quando x tende a 0 pela esquerda, o cosseno de x tende a 1. Então, esse limite aqui é 1. Agora, limite de f de x quando x tende a 0 pela direita. O que vai ser esse limite? Ó, a função tende a 0 pela direita agora. Então, estou me aproximando pela direita. Então, é um número que é um pouco maior que 0. Então, vou usar essa regra aqui. Então, a função é 1 menos x ao quadrado. Então, isso vai ser limite de 1 menos x ao quadrado quando x tende a 0 pela direita. E quando x tende a 0 pela direita, aqui vai tender a 0 e essa conta aqui dá 1 também. Então, ó, a mesma coisa. Concluí que o limite lateral à direita é igual ao limite lateral à esquerda, portanto, o limite de f de x, quando x tende a 0, vai ser igual a 1. Portanto, o L tem que ser igual a 1. Então, está resolvido de duas formas aqui esse problema. Está resolvido com a parte gráfica e está resolvido aqui com a parte algébrica do lado direito. Então, duas formas aí para você resolver. O ideal é que você consiga fazer das duas formas. Nós temos algumas propriedades do limite que nós vamos ver agora. Nós estamos supondo que o limite de f de x e o limite de g de x existem, esses dois limites existem, e nós estamos considerando dois números, lambda e beta, números reais. Então, se eu tiver o limite de f de x mais ou menos g de x, vai ser igual ao limite de f de x mais ou menos o limite de g de x quando x tende a p. Então, vale para mais e vale para menos também. O limite de um número vezes uma função vai ser o número vezes o limite da função. Então, é bem interessante isso. Né? Você pode pensar assim, a constante sai do limite, né? Ela pode multiplicar vindo aqui para fora. O limite do produto de duas funções, f vezes g, é o produto dos limites. Então, fica o limite da primeira função vezes o limite da segunda função. E o mesmo acontece com o quociente. Limite de f de x dividido por g de x, quando x tende a p, vai ser igual ao limite da f de x, quando x tende a p, dividido pelo limite da g de x, quando x tende a p. Desde que esse limite, que está aqui no denominador, ele seja diferente de zero, porque nós não podemos ter divisão por zero. Nós temos também, para a função composta, eu vou ter uma função composta, g de f de x, e nós temos que, para poder fazer sentido, né, a composição, a imagem de f tem que estar contida em B, que é o domínio da função g. Então, nós conseguimos fazer a composição quando isso acontece, né? A imagem da f está contida no domínio da g. E aí, se o limite da f é L, e essa função aqui
ela tem a propriedade de ser contínua. Então, esse limite vai ser igual a g do limite de f de x, que vai ser g de L. Então, funciona como se eu pudesse, né? Eu posso entrar com limite aqui na função. Então, calculo g do limite da função. Isso mantendo todas essas hipóteses. Eu posso fazer a composição, eu tenho que esse limite da f existe, da interna existe, e a externa é uma função contínua. Todas essas propriedades, elas são demonstráveis, e nós estamos fazendo a omissão dessas demonstrações aqui. Mas, caso você tenha interesse, em qualquer livro de cálculo você encontra essas demonstrações. Um corolário, o que é um corolário? É uma consequência de um teorema, aplicação direta do teorema. Então, um corolário é o seguinte, ó, se o limite da f, quando x tende a p, existe, então o limite de f de x elevado a n é a função externa aqui, é a função x elevado a n. E essa função x elevado a n, ela é uma função contínua. Então, eu já tenho uma função contínua, o limite existe, eu tenho a composição, então eu posso aplicar o limite lá na função interna. Então, vai ser limite de f de x elevado a n, para todo n pertencente a n asterisco. A mesma coisa vai acontecer com a raiz, a função raiz enésima. Então, ela também é contínua, e aí eu posso também passar o limite lá para dentro da função. Isso para n par. E nós estamos supondo também que esse limite ele é positivo, porque o que está aqui na raiz tem que ser positivo. Também, quando eu tenho a elevado a f de x, como a função a elevado a x é contínua também, então eu posso aplicar o limite aqui no f de x. Então vai ficar a elevado ao limite de f de x quando x tende a p. Idem para a função logaritmo, né? Então, se eu tenho o limite de ln de f de x, então eu posso passar o limite aqui na função interna. Fica ln do limite de f de x quando x tende a p. Supondo também que esse limite de f de x é maior que zero. Bom, então a gente consegue fazer vários cálculos de limites aqui só usando essas propriedades. Então, se nós quisermos resolver esse limite aqui, calcule o limite de 3x menos 4 elevado a sexta quando x tende a 2. Então, note que eu posso passar o limite para dentro, porque a gente já viu que o limite tem essa propriedade. Então, vai ser limite de 3x menos 4 quando x tende a 2, isso aqui elevado a sexta. E o que vai dar essa conta? Eu calculo o limite. Ó, é uma função contínua, eu posso substituir 3 vezes 2, 6, menos 4, 2. Isso daqui vai dar 2 a sexta. E aí, se você quiser fazer a conta, 2 a sexta é 64. Está resolvido esse limite. Esse outro aqui, análogo, vai ser igual a limite, quando x tende a 1, de 3x ao quadrado menos 4x mais 2. Isso aqui tudo elevado a sexta. E o que dá esse limite? Eu já vou fazer a conta direta aqui. 1 ao quadrado dá 1 vezes 3, 3. Menos 4. 3 menos 4, menos 1. Mais 2, 1. Então isso aqui é 1 a sexta. E 1 a sexta é 1 mesmo. Limite quando x tende a p dá raiz de seno de x mais 2x menos π. Então, vamos fazer a conta aqui. Ó. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada do limite de seno de x mais 2x menos π quando x tende a π. E aí, quando x tende a π, nós vamos ter o seguinte. Ó. Seno de π, 0. Mais 2π, fica 2π menos π dá π. Então, isso daqui vai ficar raiz de π. Esse é o resultado do limite. E esse aqui? Aqui, ó, nós vamos ter que vai ser igual a 3 elevado ao limite de
x² menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Note que esse limite aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, isso aqui vai ser igual a 3, e aí eu vou fazer assim, ó, eu vou substituir essa função x² menos 4 sobre x menos 2 por essa função aqui, ó. Eu posso escrever assim, esse x² menos 4 é x menos 2, que multiplica x mais 2. E aqui ficou o x menos 2. Note que eu posso fazer essa simplificação aqui, ó, ou seja, eu estou dividindo em cima e embaixo por x menos 2, porque x menos 2 é diferente de zero. O meu x está tendendo a 2, mas ele não é igual a 2. Então, essa conta aqui vai dar x mais 2. Então, eu posso substituir essa função pela função x mais 2. A gente já viu como é que faz esse tipo de limite, né? Então, isso aqui é igual ao limite de x mais 2 quando x tende a 2. E quando x tende a 2, essa conta aqui dá 4. Então, vai dar 3 elevado a 4. E essa conta aqui dá 81. Então, resolvido também esse limite. Agora, nós queremos ver um limite fundamental que envolve essa função aqui, f de x igual a seno de x sobre x. O gráfico dessa função é assim, ó. Ela não está definida no ponto zero, note que zero vai zerar o denominador, então ela não está definida no zero, mas o gráfico dela é assim. E nós percebemos o quê? Que quando x tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, a função tende a 1. Então, nós concluímos que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Note que isso daqui não é uma demonstração, estou apenas utilizando um apelo gráfico. Novamente, se você quiser demonstração, você vai no livro de análise ou no livro de cálculo. Lá vai ter a demonstração. Nós estamos poupando vocês dessa demonstração porque nós queremos usar esses limites. Com isso, nós podemos calcular esse tipo de limite aqui. Note que aqui eu não tenho seno de x sobre x, quando x tende a zero. Eu tenho seno de 3x sobre x. Mas, observe o seguinte, eu não posso olhar esse limite da seguinte forma. Limite, quando x tende a zero, seno de 3x sobre 3x. E aqui eu coloco um 3. Note, esse 3 cancela com esse 3 e volta ao que era antes. Então, eu tenho seno de 3x dividido por 3x quando x tende a zero. Mas note que aqui eu tenho que ter uma variável e aqui a mesma variável. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer uma mudança de variável aqui. Eu vou dizer que u é igual a 3x. Vou substituir x por u. Quando x tende a zero, vai implicar, ó, x está tendendo a zero. Então, 3 vezes zero, o u também vai tender a zero. Então, quando o x tende a zero, vai implicar que u também tende a zero. Aí vou fazer a substituição aqui, ó. Isso aqui vai ser igual ao limite, agora, quando u tende a zero, porque eu estou mudando para a variável u. E aqui vai ser o quê? 3, que multiplica seno de u, dividido por u. Então, esse 3 aqui, a gente já viu que tem a propriedade que eu posso tirar de dentro do limite, né? Ele fica 3 vezes o limite, quando u tende a zero, de seno de u sobre u. E agora, esse limite aqui, eu já sei o que dá. Esse limite aqui dá 1. É a mesma coisa que fosse x, né? Seno de x sobre x quando x tende a zero. Só que agora a minha variável é u. Então, esse limite aqui é 1. Então, essa conta aqui, quanto é que dá? 3 vezes esse limite que é 1, então dá 3. Portanto, nós concluímos que o limite de seno de 3x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 3. Então, resolvemos aí a nossa questão. Vamos ver outro exemplo.
Então, nós queremos calcular esse limite aqui, ó, limite de seno de x sobre x menos π, quando x tende a π. O que nós vamos fazer? Nós vamos chamar x menos π de u. Então, u igual a x menos π. Então, quando x tende a π, que é o que está acontecendo aqui, ó, x está tendendo a π, isso vai implicar que u vai tender a quanto? Ó? Se x tende a π, então essa conta aqui vai tender a zero. Então, u vai tender a zero. Agora, se u é igual a x menos π, então isso aqui também implica, se eu quiser saber quem é x em função de u, eu vou ter que x vai ser igual a u mais π. Então, eu tenho essa conta toda aqui, eu já posso fazer a substituição. Vou reescrever esse limite como sendo o limite, agora, de seno de x. Quem é x é u mais π. Então, vai ficar seno de u mais π. Dividido, isso aqui virou u, né? Então, dividido por u, quando u tende a zero. Então, quero fazer essa conta. Essa parte aqui em cima, seno de u mais π, eu vou utilizar a propriedade do seno, que é a seguinte: seno de a mais b, isso é igual seno de a cosseno de b, mais seno de b cosseno de a. Então, quem está fazendo papel de a aqui é u, e quem está fazendo papel de b aqui é π. Então, essa conta fica limite, quando u tende a zero, de seno de u cosseno π mais seno π cosseno u, dividido por u. Aí, observe que seno de π é zero. Então, aqui nós vamos ter que esse valor aqui vai para zero. E cosseno de π é menos 1. Então, vai aparecer um menos 1 multiplicando, que eu posso colocar para fora do limite. Então, esse limite vira menos o limite do seno de u sobre u, quando u tende a zero. Note que esse menos foi o cosseno de π que ele saiu do limite. E aqui eu tenho aquele limite fundamental, ó, seno de u sobre u, quando u tende a zero. Esse limite aqui vai para 1. Então, essa conta aqui dá menos 1. Nós temos aqui o limite fundamental. Eu quero saber o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais infinito. Então, note que quando eu pego x igual a 1, esse valor aqui vai dar 2. Quando eu pego 10, vai dar 2,5937. 100, 2,7048. E aí vou pegando esses valores, ó, aumentando cada vez mais e fazendo o x tender a infinito. Quando o x tende a infinito, esse valor aqui tende ao número e, que é 2,71 e etc. É um número irracional. Isso aqui nos leva a concluir que o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais infinito, é igual a e. Isso vale também quando eu faço x tender a menos infinito. Então, poderia colocar menos infinito aqui também, que ele vai para e também. Agora, esse limite aqui, claro, nós não estamos fazendo a demonstração dele. Novamente, nós estamos fazendo apenas um apelo intuitivo, que é para você tentar se convencer que esse limite aqui é e. Mas não tem problema. Sempre que você enxergar esse limite 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tender a mais infinito ou quando x tender a menos infinito, esse resultado aqui é i. Bom, dessa forma, nós conseguimos também um outro limite que dá e, fazendo apenas uma substituição, também como nós estávamos fazendo antes. Ó, observe que agora eu tenho 1 mais h elevado a 1 sobre h, quando h tende a zero. Então, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é o seguinte. Eu faço uma substituição aqui, tomando u como sendo 1 sobre h. Então, quando h tende a zero,
pela direita, e agora eu vou tomar cuidado, tá? Eu vou fazer o h tender a zero pela direita. Quando h tende a zero pela direita, isso vai implicar que u tende a mais infinito. E aí eu vou calcular esse limite aqui. Ó, o limite, quando h tende a zero, de 1 mais h elevado a 1 sobre h vai ser igual. Vou fazer a substituição por u agora. Vai ser o limite, quando h tende a zero, u tende a mais infinito. U tendendo a mais infinito, de quê? 1 mais h. Note que h, aqui, ó, se eu quiser saber h vai ser igual a 1 sobre u, certo? Então vai ficar 1 sobre u elevado a 1 sobre h. Então, 1 sobre h é u, elevado a u. Certo? O que acontece aqui? Ó? Exatamente aquele limite fundamental lá. Quando x tende a mais infinito, lá quando a gente viu, né, era 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então, esse aqui é exatamente o mesmo limite. A gente já sabe, trocando só u por x. Né? Então, isso daqui é igual a e. Agora, se eu for calcular o limite, né, quando h tende a zero pela esquerda, isso aqui vai implicar que u vai tender a menos infinito, né? Eu estou tomando, ó, 1 sobre h como sendo u. Então, aqui vai ser um número negativo, muito pequeno, então u vai tender a menos infinito. E aí eu faço essa mesma coisa com h tendendo a zero. Aqui eu fiz o h tender a zero pela direita, né? Agora eu vou fazer o h tender a zero pela esquerda. Limite de 1 mais h elevado a 1 sobre h, quando h tende a zero pela esquerda. E aí vai ser a mesma coisa, só que aqui vai aparecer o limite quando u tende a menos infinito. De quê? De 1 mais 1 sobre u elevado a u. E ó, esse limite aqui quanto é? É e. Então, o limite dessa função quando h tende a zero pela direita é igual ao limite da mesma função quando h tende a zero pela esquerda. Portanto, nós concluímos o quê? Que o limite quando h tende a zero de 1 mais h elevado a 1 sobre h é igual a e também. Então, nós podemos usar esse limite quando for necessário. Se esse limite aí aparecer, isso independe da variável, tá? Qualquer que seja essa variável aqui, pode ser x, pode ser h, pode ser u, não importa. Se tiver nesse formato aqui, 1 mais h elevado a 1 sobre h, quando h tende a zero, esse limite aqui também é i. E aí, temos que resolver esse probleminha aqui. Ó. Mostre que e elevado a h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, é igual a 1. Então, nós queremos mostrar que esse limite aqui é 1. Esse limite aqui nós vamos utilizar numa demonstração, numa aula lá na frente. Tá? Então, lembrem desse limite aqui quando nós estivermos nessa aula que nós vamos ter bem mais lá na frente. Que é o seguinte, ó, como é que eu vou fazer essa demonstração aqui? Quero calcular o limite de e elevado a h menos 1 sobre h quando h tende a zero. Então, a primeira coisa que eu penso é pegar esse numerador aqui e chamar de u e fazer manipulações. Então, vamos lá. Ó. E elevado a h menos 1, isso aqui eu estou chamando de u. Então, quer dizer que e elevado a h é igual a u mais 1, certo? Agora eu quero encontrar h. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Vou passar o ln dos dois lados. Então, vou ter ln de e elevado a h, isso daqui é igual a ln de u mais 1. Então, aqui é o ln, né? Por que eu passei o ln? Porque é a função inversa do e. Então, desse lado aqui vai dar o h. Então, h vai ser igual a ln de u mais 1. Aqui, ó, quando o h tende a zero, o u vai tender a zero também, porque ó, eu vou ter e elevado a zero aqui. E elevado a zero é 1 menos 1, 0. Então, ó, quando o h tende a zero, isso vai implicar que o u
também tende a zero. Beleza. Então, dessa forma, eu já posso fazer a mudança de variável aqui. E nós vamos escrever esse limite da seguinte forma. Vai ser o limite, agora, quando u tende a zero, que eu estou mudando para a variável u, da função e elevado a h menos 1, eu chamei isso de u. E aqui embaixo é h. Quem é h? É ln de u mais 1. Então, vai ficar assim aqui embaixo. ln de u mais 1. Qual é o meu objetivo aqui agora? Agora, eu quero que apareça um limite que eu conheça, por exemplo, aquele limite que a gente acabou de calcular. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 1 sobre u. Aqui é o truque que eu estou utilizando, né? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar o limite. Aqui eu vou ter 1 sobre u, que multiplica u. Aqui embaixo eu coloco também o 1 sobre u. ln de u mais 1. Isso aqui quando u tende a zero. Note, eu multipliquei e dividi por 1 sobre u. Então, aqui no denominador, eu tenho ln e um número multiplicando. Então, propriedade do logaritmo, eu posso pegar o número que está multiplicando aqui e transformar em potência. E esse aqui, 1 sobre u vezes u, dá 1. Então, esse limite vai ficar assim, ó. Limite, quando u tende a zero, de 1 sobre ln de u mais 1 elevado a 1 sobre u. Então, esse limite aqui vai ser igual. Agora, note que aqui eu tenho uma composição de funções, ó, ln de u mais 1. Então, esse limite ele pode entrar direto para cá. Por quê? Porque a função ln é uma função contínua. Então, nós já vimos que quando eu tenho uma função contínua, eu tenho composta, né, de uma função que a externa é contínua, e essa daqui existe limite, eu posso passar o limite lá dentro. Então, vai ficar assim, ó. Aqui o numerador é 1. Aqui embaixo vai ficar ln do limite de u tendendo a zero de u mais 1 elevado a 1 sobre u. E aí nós percebemos o seguinte, que esse limite aqui é exatamente o quê? O limite que nós vimos anteriormente, da e. Limite de u mais 1 elevado a 1 sobre u, quando u tende a zero. Esse limite aqui é e, então essa conta aqui dá 1 sobre ln de e, e o ln de e é 1. Isso aqui é 1 sobre 1, que é igual a 1. Então, realmente nós provamos, portanto, o limite de e elevado a h menos 1 dividido por h, quando esse h tende a zero, esse resultado aqui é igual a 1. Era isso que o problema pedia para mostrar. E torno a reforçar. Nós vamos utilizar futuramente esse limite aí. Uma propriedade muito interessante também é quando nós temos funções que elas são iguais quando x é diferente de a. E aí, quando esses limites existem, nós podemos igualar os limites. Então, as funções elas são iguais em pontos diferentes de um ponto A, por exemplo. Então, nós podemos calcular esses limites. A gente já está fazendo isso, né? Nós fizemos ainda agora, por exemplo, a função x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Nós utilizamos a igualdade de que isso aqui era igual a x mais 2. Então, essa função, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, ela tem o mesmo comportamento que essa função aqui. Os valores vão coincidir, com exceção quando x for igual a 2. Quando x for igual a 2, essa daqui não está definida. Tá? Mas, fora isso, elas têm o mesmo valor. E aí, nós podemos calcular esses limites. Então, a gente já está fazendo isso.
só estamos falando dessa propriedade do limite aqui. O limite de f de x quando x tende a A vai ser igual ao limite da g de x quando x tende a A, e nós estamos considerando apenas os valores onde x é diferente de A. Por quê? Porque as funções elas coincidem nesses valores que elas são diferentes de A. Então, sempre que isso puder ser feito, nós faremos. Olha o exemplo dessa função aqui. Ó. Ela é x mais 1 se x é diferente de 1 e π se x é igual a 1. Então, essa função g ela é parecida com essa função f aqui, só que na função f, a função f, o gráfico dela é esse, e o gráfico da função g é esse aqui, que ela tem um furo aqui e dá um salto para cá. Mas as funções, exceto nesse ponto, que é o ponto x igual a 1, elas coincidem. Então, eu posso utilizar essa função aqui para calcular o limite. Então, o limite da g de x, quando o x tende a 1, eu posso olhar como sendo o limite da f de x, quando x tende a 1. E esse limite vai ser igual ao limite da função f, que é x mais 1, quando o x tende a 1. E esse resultado aqui dá quanto? Quando x tende a 1, dá 2. Portanto, o limite da g de x, quando x tende a 1, é igual a 2. Então, calculamos aí esse limite de maneira bem simples, né? Tenho que pensar numa função que ela tem o mesmo valor da função que eu quero calcular o limite, só diferem no ponto que eu estou querendo calcular o limite. No caso aqui, era o ponto 1. Aqui, ó. Elas só são diferentes no ponto 1. O resto, elas são coincidentes. Bom, tem esse caso aqui também. Ó. Quero calcular essa função aqui, o limite dessa função. Se você perceber, quando o h tende a 0, vai zerar aqui o denominador, não consigo substituir. Então, o que eu faço? Vou pensar nessa função aqui, que está aqui dentro do limite, e transformar em outra função que, fora do valor h igual a 0, elas têm o mesmo comportamento. Então, qual vai ser essa função? Vou desenvolver esse quadrado aqui. 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h. Vamos ver o que acontece aqui. Ó. Quando eu desenvolvo esse quadrado, eu vou ter o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, h ao quadrado, menos 9, dividido por h. Observe que eu não estou calculando limite, não. Só quero desenvolver essa conta aqui para ver o que dá para fazer. Então, esse 9 eu cancelo com esse 9. Eu consigo colocar h em evidência no numerador. Note, h que multiplica 6 mais h, e aqui embaixo fica o h. Cancelo o h com h, porque h está tendendo a 0, h não é igual a 0. Então, posso dividir tudo por h. E essa conta aqui dá 6 mais h. Então, note que para h diferente de 0, eu tenho que essa conta aqui é exatamente essa conta. Então, eu posso substituir essa função aqui por essa, pela propriedade que nós vimos aí na frente. Então, o limite, quando h tende a 0, eu posso substituir por essa função aqui, 6 mais h. Olha só. E aí, o que acontece aqui? Ó? H está tendendo a 0, então esse limite vai para quanto? Vai para 6. Então, esse limite aqui, eu faço essa conta, mostro que esse limite aqui é igual a... Funciona como se eu estivesse trabalhando com essa mesma função aqui. Claro, essa função é diferente dessa função. Essa função aqui à esquerda, a função original, ela não estava definida no 0. Mas fora desse ponto, o gráfico dessa função coincide com o gráfico dessa, o comportamento delas é o mesmo. Então, eu posso fazer essa substituição e calcular o limite. Olha esse outro aqui. Isso aqui é um pouquinho mais sofisticado, mas para tudo tem uma manha, para tudo tem um truque. Eu quero também tirar essa indefinição, porque está dando t ao quadrado aqui e o t está tendendo a 0. Então, aqui vai dar 0 no denominador. Então, quero substituir essa função aqui por uma função mais simples, que não dê indefinição. Então, qual é o truque aqui? O truque é o seguinte, ó, vou pegar essa função, só reescrever
aqui essa função, raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3, dividido por t ao quadrado. Olha qual é o truque. Eu multiplicar por 1 da seguinte forma. Como é que vai ser esse 1? Eu vou pegar raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3 e fazer o produto disso com raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3. Por quê? Se você perceber aqui, ó, quando eu fizer esse produto, vai ser o quadrado desse menos o quadrado desse, né? Porque é o produto da soma pela diferença. E aí o quadrado desse vai dar t ao quadrado mais 9 menos 9. E aí eu vou poder cancelar o t ao quadrado com o t ao quadrado aqui de baixo. E aí, ó, aqui eu repito de novo, né? A mesma coisa. Raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3. Porque, ó, isso aqui está valendo 1, né? É mesmo que eu pegar essa função e multiplicar por 1. Só que eu estou fazendo dessa forma. E aí, quando eu tiver uma raiz aqui esquisita, menos alguma coisa, eu já faço raiz mais essa alguma coisa. Muito bem, vamos desenvolver isso aqui. Então, quando eu desenvolver isso aqui, a gente já sabe que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, t ao quadrado mais 9, menos o quadrado do segundo, que é 3. Então, vai dar 9. Aqui embaixo fica t ao quadrado, que vai multiplicar a raiz de t ao quadrado mais 9, mais 3. Note que aqui eu posso cancelar o 9, eu vou ter t ao quadrado em cima, no numerador, dividido por t ao quadrado aqui embaixo, no denominador. E aí sim, ó, de novo, o t é diferente de zero, então posso cancelar o t ao quadrado com t ao quadrado, porque t está tendendo a zero e não é zero. E aí, agora, eu vou ter o seguinte, ó, essa função fica assim, 1 dividido por raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. E aí, ó, quando t tender a zero aqui, eu não vou ter problema nenhum, porque isso aqui vai para zero, vai dar a raiz de 9, que é 3, mais 3 dá 6. Então, vou poder substituir esse limite aqui. Vou trocar por essa outra função, que tem o mesmo comportamento que essa daqui. Então, vai ficar assim, limite, quando t tende a zero, de 1 sobre a raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. E aí eu passo o limite agora. Quando t tende a zero, vai dar a raiz de 9, que é 3, mais 3, 6. Então esse limite aqui dá 1 sobre 6. Agora nós vamos falar de um teorema muito famoso, que é o teorema do sanduíche. Por que ele recebe esse nome? Porque você tem 3 funções e você vai fazer uma espécie de sanduíche aqui, que aqui o AF seria o pão, AG seria o recheio e H seria pão novamente. Então, você tem essas 3 funções que satisfazem essa condição. AG é menor do que H e maior ou igual que a F. Então, ela está limitada por essas 2 funções aqui na vizinhança do x. E aí, o limite da f quando x tende a A é igual ao limite da h quando x tende a A, que é igual a L. Então não vai ter jeito. Como ela está espremida entre essas 2 funções, a função g também, o limite dela quando x tende a A, vai ser igual a L. Graficamente, é isso que acontece. Eu tenho a função h, que é maior do que a função g na vizinhança de x, que por sua vez é maior do que a função f na vizinhança de x. Então, quando eu faço o limite de f de x quando x tende a A é L, o limite da h de x quando x tende a A também é L, então não vai ter jeito. A função g também, o limite dela vai ter que tender a L quando x tende a A. É isso que diz o teorema. Ela está espremida aí, o teorema do sanduíche. Então, nós conseguimos resolver esse tipo de problema aqui. Eu tenho o limite quando x tende a zero de x ao quadrado seno de 1 sobre x. E eu quero mostrar que esse limite é zero. Então, note
que essa função seno de 1 sobre x, ela é uma função limitada. A função seno, ela é limitada entre menos 1 e 1. Então, nós sabemos que o seno é menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Agora, eu posso pegar e multiplicar toda essa inequação aqui, multiplicar por x elevado ao quadrado. Note que x elevado ao quadrado é algo positivo. Então, se eu multiplico, o sinal aqui é mantido. Então, eu vou ter menos x ao quadrado menor ou igual que x ao quadrado seno de 1 sobre x menor ou igual que x ao quadrado. Então, note aqui, ó, que eu consegui duas funções, a função menos x ao quadrado e a função x ao quadrado, de modo que a função x ao quadrado seno de 1 sobre x, que é a função que eu quero calcular o limite, ela está encaixada aqui no teorema do sanduíche. Então, aqui eu tenho um recheio e consegui x ao quadrado e menos x ao quadrado como sendo o pão, né? Então, se eu calcular esse limite aqui e ele vai para um valor L, calcular o limite aqui quando x tende a zero for para L, então esse limite aqui dessa função também vai para L. Então, note aqui que eu vou calcular agora o limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero. Quanto é que dá esse resultado? Quando x tende a zero, esse resultado aqui dá zero, esse limite. E a outra função, limite de x ao quadrado quando x tende a zero. Isso aqui também dá zero. Portanto, pelo teorema do sanduíche, então vou colocar assim, ó, TDS, pelo teorema do sanduíche, o limite de x ao quadrado seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, também vai ser igual a zero. E aí, nós podemos pensar também graficamente na solução desse problema. Ó, eu tenho a função x ao quadrado seno de 1 sobre x, que é essa daqui, em rosa. Tenho a função x ao quadrado, que ela é maior do que a função que eu quero calcular o limite. E tenho a função menos x ao quadrado, que é menor. Note que eu preciso pensar apenas na vizinhança aqui do ponto. Isso precisa acontecer apenas na vizinhança do ponto. Nesse caso, acontece de uma maneira geral, em todos os pontos. Mas só basta que aconteça na vizinhança do ponto, porque eu quero calcular o limite quando x tende a zero. E aí, o limite da primeira vai para zero, o limite da outra aqui, menos x ao quadrado, também vai para zero, então esse limite aqui tende a zero. Então, graficamente, é pensado dessa forma. Uma consequência imediata do teorema do sanduíche é o seguinte, ó, eu tenho duas funções, a função f e a função g, tais que o limite da f, quando x tende a é zero, e a função g é limitada. Então, esse limite vai existir, ou seja, o limite do produto das duas funções quando x tende a vai existir, e além disso, esse limite do produto quando x tende a é igual a zero. Então, se eu quero calcular, né, o limite de f vezes g, eu mostro que o limite de uma quando x tende a é zero, e a outra função, eu garanto que ela é uma função limitada, então o limite do produto é zero. Então, vamos ver esse exemplo que ele caracteriza bem essa aplicação. Eu quero calcular o limite de x ao quadrado vezes g de x quando x tende a zero, onde g de x é essa função 1 se x é racional e menos 1 se x é irracional. Note que essa função g ela é limitada, porque ela só assume dois valores, 1 ou menos 1. E aí ela está limitada, obviamente, por 1 e menos 1. Então, eu já tenho a seguinte informação. G é limitada. G é Agora, o que vai acontecer com a f? A f, eu mostro que o limite de x ao quadrado, quando x tende a zero, o que dá esse limite? Dá zero. Então, eu tenho que a g é limitada,
E a f, que é x ao quadrado, quando x tende a zero, ela é igual a zero esse limite. Então, essas duas condições aqui vão implicar que o limite de x ao quadrado, que multiplica g de x, quando x tende a zero, é igual a zero. Então, fica bem simples você mostrar esse tipo de limite. E geralmente nós utilizamos quando eu tenho uma função que ela é uma função que ela é muito complicada, às vezes a gente não consegue calcular limite, né, no ponto dela, mas nós sabemos o seguinte, qual é a informação que nós precisamos? Que ela seja limitada. Então, se você consegue mostrar que ela é limitada, aí a outra função você garante que ela vai para zero, o limite, aí show de bola. Você tem que o limite do produto delas é zero. E aí fica fácil de resolver. Então, esse resultado do teorema, ele tira a gente de grandes enrascadas. Bom, pessoal, então, dessa forma, nós concluímos a nossa aula de hoje. Você tem que treinar bastante, você viu que tem alguns truques que você utiliza para resolver alguns limites, isso é inevitável. Esses truques, essas manhas, você só consegue fazendo bastante exercício, ganhando bastante experiência. E esse tipo de limite, ele vai ser útil para nós resolvermos exercícios e fazermos algumas demonstrações na próxima aula, que nós vamos tratar de derivadas. Então, nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!